Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Veda. Que medo de não conseguir, mas eu vou tentar. São 11h30 da noite, provavelmente esse vídeo vai entrar um pouquinho depois de meia-noite, mas enquanto eu não dormir eu vou acreditar que ainda é 1º de abril, ok? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho, esse vídeo vai ser introdutório para dizer um pouquinho o que eu planejei para esse Veda. E também dar uma introdução ao que é a psicologia, já que a proposta do Veda é o Veda Psi, ou seja, apenas temas de psicologia. A proposta é trazer questões comentadas, mini aulas de psicologia, entrevista com psicólogos ou profissionais ligados à saúde mental e outros temas que de repente eu achar interessante ou que vocês mesmos sugerirem para a gente trazer para esse Veda. Bom, nada mais coerente do que começar esse Veda falando um pouquinho da psicologia. A psicologia é uma ciência nova. A gente tem registrado, tem como marco do início da ciência psicológica, como um campo de conhecimento específico, separado da fisiologia e também da filosofia, a partir da fundação do Laboratório de Psicologia, que foi realizado em Leipzig, na Alemanha, em 1879, por Wundt, William Wundt. A partir daí, a gente tem como marco o início da psicologia enquanto ciência. É importante a gente pensar e deixar claro que essa questão da ciência, o que é a ciência, né? Então é mais uma forma de conhecimento, a gente tem diversas formas de conhecimento, a gente tem o conhecimento da filosofia, o conhecimento científico, o conhecimento religioso, os mitos. Então a ciência é mais um campo de conhecimento e ela se difere, quando a gente está falando de psicologia, do senso comum. Então a gente ouve alguns termos da psicologia, ou então até que alguém usou psicologia para conseguir determinada coisa, enfim. Mas é importante a gente pensar que existe uma ciência psicológica, ou seja, existem estudos, pesquisas, validações que fazem com que a psicologia tenha esse status de ciência, ok? É importante também a gente lembrar e pensar um pouquinho que não existe apenas uma psicologia, ou seja, a psicologia ela tem essa proposta de estudar o comportamento humano, processos mentais. É importante a gente pensar que ela estuda a subjetividade humana. E para estudar essa subjetividade, para estudar esse ser humano como um todo, principalmente no que diz respeito às suas funções mentais, existem diferentes abordagens que enfatizam determinados aspectos da psique humana, ok? Então, em função disso, a gente encontra pessoas dizendo, autores dizendo que existem várias psicologias, ok? Bom, a área de atuação é extensa também. O psicólogo ele pode atuar em escolas, né, na educação, em hospitais, na clínica, em organizações, instituições jurídicas, ou seja, o campo de atuação desse profissional é bastante amplo. Eu convidei alguns psicólogos que trabalham em diferentes áreas para falar um pouquinho da sua atividade profissional. Acho que isso pode enriquecer bastante. A psicologia veio para o Brasil no final do século XIX, com alguns trabalhos que foram desenvolvidos e alguns trabalhos que foram desenvolvidos fora e trazidos para cá e outros trabalhos que foram desenvolvidos aqui no Brasil. A gente começou basicamente na educação e também com o desenvolvimento de testes psicológicos e a aplicação desses testes para a seleção de pessoas, mas é em 1962 que a profissão de psicólogo é regulamentada no país. Sempre que a gente fala em psicologia ou a gente vai dar uma aula introdutória de psicologia, é importante que a gente tente definir, não definir, mas dar um conceito de psicologia, falar um pouquinho dessas várias psicologias e também trazer um pouquinho fazer um pouquinho desse resgate histórico. O pensamento psicológico ele não nasceu com a fundação do laboratório de Leipzig, na Alemanha, mas na verdade essas questões que são estudadas pela psicologia, elas foram pensadas há muito tempo, pela filosofia, também pela religião. A gente tem alguns pensadores como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que também se debruçaram, claro que também com uma perspectiva religiosa, mas debruçaram sobre o conhecimento de temas e de conteúdos que são próprios da psicologia. Uma dica para o vídeo de hoje. Se você precisa preparar uma aula ou falar sobre psicologia, sobre a história do pensamento psicológico, sobre o que é psicologia, eu tenho uma sugestão de literatura para você.
A primeira delas é o livro Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Esse exemplar que eu tenho é um exemplar antigo, de 2005, então a gente tem aí no mercado exemplar mais novo. E esse livro ele traz uma introdução à psicologia, né, uma introdução ao estudo da psicologia como é a sua proposta, e ajuda bastante para aqueles que desejam ou que precisam fazer uma aula com esse assunto, né, com uma introdução à psicologia. Um outro também que pode servir esse aqui, Psicologia, uma nova introdução, Luiz Cláudio M. Figueiredo e Pedro Luiz Ribeiro de Santi. É uma publicação da editora PUC São Paulo. Então, é mais ou menos aquele modelo da coleção Primeiros Passos. Então, é um livro pequenininho. Aqui a gente tem a psicologia enquanto ciência independente. Depois, pré-condições socioculturais para o aparecimento da psicologia como ciência do século XIX. A prática científica e a emergência da psicologia como ciência. Os projetos de psicologia como ciência independente. A psicologia como profissão e como cultura. Então, bacana. Existe também a da coleção Primeiros Passos, mas eu estou em reforma aqui em casa e eu não sei aonde foi parar. Mas é mais ou menos esse formato aqui, para quem não conhece, mas é bem conhecido. Coleção de Primeiros Passos, vem o que é psicologia. Também é interessante para você consultar, caso você precise fazer ou uma aula, uma apresentação sobre algum tema da psicologia e que requer uma introdução a essa ciência, ok? Essa foi então a dica de leitura do vídeo de hoje. Bom, esse foi um vídeo introdutório, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então no próximo vídeo do Vida Psi. E eu acompanho uma criança autista e eu trabalho com ela diretamente. Há quanto tempo você acompanha uma criança autista, por exemplo? Eu estou acompanhando essa criança, é o segundo ano com ela tem 5 anos. Eu comecei a acompanhar ela no passado e a gente tem observado um avanço incrível.